bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o canto do mundo e o fuso horário em que se encontra. Seja bem-vindo ao Amigos da Bola, aquele programa único no panorama do comentário futebolístico, onde os membros do painel realmente se gramam, exceto quando o tema é o João Félix. Voltamos à sua companhia para o rescaldo de uma semana em que Bruno Fernandes foi barrado à entrada do Estoril Open, um evento relacionado com o desporto em que dois tipos de calções se enfrentam um ao outro. E porque é que o craque leonino foi impedido de entrar? Porquê? Porque estava de calções. Uma coisa é certa, da forma como foi impedido com tanta eficácia, barrado, bloqueado, podemos concluir que nenhum dos seguranças em questão era o Sevilar. Comigo, o açoriano do Benfica, estão os meus compinchas e rivais alejanos, Bruno Ferreira pelo Sporting e Vasco Correia pelo Futebol Clube do Porto. Uma grande alegria voltar à vossa companhia, meus amigos. Começamos com uma notícia preocupante, mas felizmente com um desfecho até ver positivo, este choque para todos nós que foi o enfarte de Iker Casillas. Começo naturalmente pelo Vasco. Pois é verdade. Boa tarde, ou hora viva, a todos os que nos veem. É assim, para já pedi desculpa por eu trazer a camisa com este padrão, que me confundo com o nosso fundo. Eu estou aqui, está bem? Fazes lembrar que aqueles guarda-redes, o Silvino jogava muito assim no fim dos anos 80 e aquelas jogavam todos de verde ou de amarelo, para se confundirem com o relevado. Só estávamos a falar daquelas cores garridas como Jorge Campos e Guita. Míticos. Bom, mas obviamente que isto tratou-se de um choque para todos, não é? Não só porque estamos na presença de um dos melhores jogadores do futebol enquanto desporto, acho eu. Acho que porque se tivéssemos de escolher provavelmente um dos melhores 11 de sempre, eu acredito que o Casillas estaria na baliza, ou pelo menos estaria no top de 2, 3 guarda-redes que ocupariam a baliza desse top 11. E Casillas, Prudhomme e Peter Schmeichel estavam lá todos. Não podemos esquecer Schumacher, Dassaev, mas sim, os guarda-redes da história do futebol. E mesmo não estando no topo das suas capacidades, não é? Dá 90% provavelmente. Mas se calhar mais, ele tem 37. São 37 anos. Sim, o que eu digo é, mesmo não estando naquele auge que esteve quando esteve nos anos de ouro no Real Madrid, provavelmente continua a ser um dos melhores jogadores que jogou no futebol português de sempre. Essa é a primeira parte, e portanto obviamente que foi um choque a esse nível. Eu só percebi isso, essa notícia, passar 3 ou 4 horas, acho que estávamos há bocado a comentar isso, porque foi uma coisa, e ainda por cima foi uma coisa tão surreal que eu não estava a acreditar. Tive que ver 3 ou 4 fontes para me certificar que era verdade. Mas pronto, ainda por cima, agora, foi um choque nesse sentido, porque do ponto de vista desportivo estamos perante um dos maiores guarda-redes de sempre, ainda com muito para dar, certamente que fará, esperemos nós, pelo menos mais 2 épocas ao serviço do Porto. E depois a parte humana, como é óbvio, não é? E aí também é preocupante o facto de ser uma pessoa com 37 anos e já ter um episódio, um acidente cardiovascular. É chocante, realmente. E pronto, deixa-nos a todos preocupados. E especialmente por ser também a pessoa que toda a gente é elogiado por todos. Acho que no mundo do futebol não houve ninguém que não tivesse prestado a sua homenagem ao Casillas e ter-lhe desejado as melhoras, e só mostra a personalidade que ele é, tanto dentro das 4 linhas como fora das 4 linhas. E, portanto, aquilo que lhe desejamos, como é óbvio, aqui também é as rápidas melhoras e que se restabeleça e que esperemos que continue a fazer a sua carreira ao serviço do Porto, pelo menos mais 1 ou 2 anos. A propósito desta notícia, aqui o nosso jornal A Bola fez uma capa. Sim, temos exatamente. Sim. Aqui está. Fantástico este trabalho. É verdade. Eu que sempre sou um pouco crítico às vezes com a imprensa que não dá o devido destaque ao Porto e aos seus jogadores, devo dizer que esta capa está para lá de espetacular. E portanto é isso que nós todos estamos neste momento à espera que o Casillas recupere. Claro que sim. E pronto. Dito isto, deixa-me dizer também que eu espero que a defesa e o meio-campo do Porto assumam um bocadinho também da culpa deste acidente, porque tendo em conta a forma como têm defendido nos últimos tempos,
era mais que normal que o Casilhas tivesse um episódio destes. Porque têm sido sustos vários e a mim até me admira não ter isto acontecido mais cedo. E, portanto, grande coração tem Casilhas por ter aguentado tanto. Também estão quase todos saídos para o Atlético, portanto já não há de durar muito. Pronto, sim, já estou a ver que metade da equipa vai para lá. Mas, e também ver que Casilhas está com este problema e o coração de Pinto da Costa a aguentar-se em grande. A mulheres de 30 e 40 anos ali a aguentar-se que nem um puto. Portanto, pode ser que ele jogue à baliza também. Bruno. Sim, boa tarde, bom dia, boa noite a todos os que nos veem, conforme a hora e o ponto do planeta. É verdade, este caso de Casilhas é chocante e criou de facto uma onda de solidariedade por esse mundo fora, não só no que diz respeito ao mundo do desporto, como também depois se extravasou este panorama do futebol e do desporto propriamente dito, mas há que dizer, sei lá, Nadal, Fernando Alonso, grandes gigantes de outros desportos. No meio disto, o próprio Mourinho, Figo, CR7, Buffon, as federações todas, Sporting e Benfica. E era bom que não fossem preciso tragédias para que os clubes, naquilo que é essencial, pudessem não estar de costas voltadas. Portanto, parabéns ao Sporting e ao Benfica por, evidentemente, mas também o que é que se poderia esperar, não é? Era bom que estas atitudes existissem, independentemente das tragédias. A minha, de resto o Vasco já disse e muito bem tudo, a minha palavra vai para a recuperação do Casilhas, para a família do Casilhas, para os amigos mais chegados do Casilhas, tem filhos pequeninos. E que, em primeiro lugar, se recupere e consiga fazer a sua vida e depois, de preferência, que eu aí já tenho dúvidas, que consiga, mas espero que sim, que consiga voltar ao ativo. Isto traz um problema aqui agora, colateralmente, traz um problema aqui ao Porto, o segundo guarda-redes está lesionado, portanto vocês agora vão ter que ficar com o terceiro. O Vanna está lesionado também? Tá, não, espera lá. Não. O Fabiano é que está lesionado. O Fabiano é que está lesionado. Portanto, sim, mas realmente também não há bem hierarquia. Pode ser acho que há, o Fabiano está à frente. Do nosso guarda-redes da equipa B, que tem sido elogiado também por toda a gente. E tem sido estas coisas valores. Às vezes trazem essas possibilidades. O Diogo Costa, se eu estou enganado. Acho que é Diogo Costa. Que é um guarda-redes de imenso futuro. E pronto, isto pode ser a grande oportunidade dele, quem sabe. Certíssimo, porque esta época seguramente não há mais sim, nada, claro, e portanto vamos ver, isto calha numa altura em que dá para perceber aqui com o defeso como é que o Casilhas vai conseguir, e a equipa médica que o acompanha, reagir a isto nos próximos meses e perceber se temos Casilhas para o ano, esperemos que sim. Eu acho que é o momento ideal para revelar que eu tenho uma camisola de Iker Casilhas, não sei se já o tinha dito, acho que nunca tinha revelado isto. Eu fui há uns anos valentes a Madrid, visitei o Santiago Bernabéu, ainda o Cristiano não jogava lá, eu odeio o Real Madrid, só tolero o Real Madrid por causa do Cristiano. Era como eu. Mas fui ao Santiago Bernabéu para ir ao museu comprar uma camisola do Casilhas. Camisola que eu hoje uso como tenda no Sudoeste, porque é na minha face com mais 20 quilos, então... mas tenho. Gosto muito do Casilhas. Lembro-me, quando Casilhas chegou ao Porto, eu soube pelo Facebook de uma jornalista da RTP, e eu conheço-a e fui lá comentar. Mas é dia 1 de Abril em Espanha, achava uma coisa impossível. Mas é notável, é fantástico de facto que um jogador desse nível esteja no campeonato português, isso é muito bom. E gostava de ser campeão com Casilhas na baliza, como felizmente tem acontecido várias vezes. O Casilhas? Na baliza do meu maior adversário. E é de facto, sem dúvida nenhuma, um jogador além de extraordinário, inatacável, um caráter inatacável, não há nada a dizer do comportamento. Aquele episódio com a Sara, não é? Que a meio de uma entrevista, num direto a seguir a ganhar uma taça, um campeonato do mundo, não foi no do mundo, lhe prega um xoxo brutal à frente de toda a gente. E a questão é que trata-se de alguém que, quem acompanha o Casilhas nas redes sociais, ele é um indivíduo que vive a cidade do Porto. É verdade, é verdade. E bem disposto, ele e ela. E muitas vezes é encontrado em determinadas zonas da cidade e fala com as pessoas e para além também de promover... Claro, digamos que é a Madonna do Porto. Digamos assim. Ainda não teve, se calhar, direito a estacionamento, mas pelo menos que nós saibamos. Marcelo Rebelo de Sousa ligou para saber se está tudo bem. Penso que neste momento, estão-me a dizer da Regi, o Marcelo está ao telefone com os restos de Espanha a dizer que está tudo bem. Obrigado, senhora. Marcelo é Deus. O Marcelo ligou, mas ele está em todo lado. E queria assinalar neste momento, passam 10 minutos de pura amizade e concórdia entre nós os três, por isso
Ficamos por aqui, até para a semana. Vamos agora estragar tudo isto com o próximo tema, que é, naturalmente, o rescaldo da última jornada que permite ao Benfica estar isolado no comando com meros 2 pontos, a 3 jornadas ainda do fim. Não sei se mantém a ordem e acho que sim, começo pelo Vasco, o maior prejudicado este fim de semana. Bom, e se calhar vou começar por falar sobre o jogo do Porto com o Rio Ave. Começar por aí. Vou dizer o seguinte: foi um jogo que, como é óbvio, causou bastante desilusão, mas que passados 5 minutos eu já estava pacificamente a aceitar aquilo que tinha acontecido, porque pensei sempre para mim. Eu notei isso no nosso WhatsApp, nas nossas mensagens. Eu pensei assim: bom, se eles não querem ganhar, estou-me a chatear para quê? Quem sou eu? Estou aqui a fazer o quê? Porque é que eu estou agora? Eles não querem ganhar, estou aqui a chatear-me para quê? Posso só contar que eu não estava a ver o jogo. Estou no carro e ligo o rádio, faltam 10 minutos para o fim e estou à espera só de ver o resultado. E a essa altura fazem, não é? Tempo e resultado, 80 minutos, Rio Ave 0, Porto 2. Eu desliguei. 10 minutos depois tinha chegado à casa dos meus pais para jantar e o meu pai estava. Ele não consegue dar saltos, estava a dar os saltinhos possíveis sem tirar os pés do chão. E eu, mas o que é que aconteceu? O Rio Ave empatou o Porto. E eu, como assim? Como assim, Vasco Rei? Não, sim, estava a prestar isso que estavas a dizer, mas pronto, aceitei perfeitamente, porque se eles não querem ganhar, não vou estar aqui a chatear-me. Mas, até porque foi um jogo que começou de forma difícil para lá do Porto, o Rio Ave conseguiu ali criar algumas situações e colocar o Porto em sentido, depois o Porto conseguiu acabou de marcar e controlou. Mas houve ali um determinado momento que se deixaram dormir. Deixaram-se dormir e pronto, sofreram 2 golos que uma equipa normal não deve sofrer. Não culpo aqui o Sérgio Conceição. Embora o primeiro seja um grande gol. Sim, mas... É verdade, mas independentemente disso, depois não podem deixar-se dormir. É natural que haja desgaste da equipa e que sofram esse tal primeiro golo, mas o segundo golo, aquilo foi deixar a bola, olha, vamos lá ver quem é que ganha. Sim, vamos lá ver. Sim. Estava tudo a pastar. E portanto, não culpo o Sérgio Conceição. Houve uma onda de contestação ao treinador. Eu não culpo o Sérgio Conceição. Acho que o Sérgio Conceição teve culpa noutra altura do campeonato, em que perdemos praticamente 9 pontos ou 7 pontos em pouco mais de um mês, onde depois combinou com o jogo com o Benfica. Até disse aqui que nesse jogo, da forma como entrou a equipa, acho que ele teve alguma culpa. Neste caso não, acho que foram os jogadores, deixaram-se dormir. Ele não podia fazer nada. Concordo, ele fez o que é que o Sérgio Conceição vai fazer? Não é? Neste caso, ele fez as substituições que tinha que fazer, a equipa deixou-se dormir. As malas. Sofreu. Depois ele diz que não há problema nenhum, que faz as malas e sai. Pronto, mas isso é dito no calor foi temporâneo e foi para o macaco. Se isto correr como eu espero. Houve duas situações de possível penalti para cada lado. Acho que o Artur de Soares Dias fez bem em não marcar nenhuma das duas. Eu acho que uma é. Para mim a ser será a do Semedo. Mas mesmo assim acho que pronto, também se não marcaram do Liverpool. Bom, queria só destacar, para finalizar a análise ao jogo do Porto, queria destacar 2 jogadores do Rio Ave fundamentais neste empate. Em primeiro lugar o Ronan, que não sei se o último nome dele é Osiris, mas eu ia partir do telemóvel. E o Rubén Semedo, que apesar de tudo aquilo que lhe aconteceu, conseguiu voltar a fazer boas exibições. Senti que ele estava já com um bom ritmo, já não estava tão preso. Olha, brincas, mas a verdade é que... Bruno, o teu comentário ao Porto e já agora ao Sporting. O meu comentário ao Porto é, olha, dormir na forma é a forma que o Porto encontrou de entregar o campeonato ao Benfica. Não fazia sentido a ganhar 2-0. Mas também aconteceu ao Benfica em casa com o Belenenses. Mas foram jogos diferentes, foram jogos diferentes, é verdade, também aconteceu, mas a história não. Aqui faltava menos tempo em Vila de Conde. Caramba, faltavam 5 minutos para acabar o jogo. 2-0, pá, tudo bem, acontece, e nós sabemos que normalmente levar um golo, ficar com 2-1, naquele momento deixar a outra equipa acreditar e de repente baralha os jogadores, enervam-se. Mas de qualquer maneira, pá, o Porto tinha a obrigação de nem estar só a ganhar aquele 2-0 e sobretudo de não se deixar empatar. Mas pronto, está feito. O Benfica, o Rui Vitória corre aqui o risco de ser bicampeão. Ganha cá e ganha lá.
Ganha ele vai à frente lá. na Arábia. E há pouco tempo. Portanto, é capaz de ganhar 2 campeonatos na mesma época. Isto é um recorde qualquer que o Rui Vitória vai ganhar. Relativamente ao Braga-Benfica, ao jogo da jornada... Era para falar de Sporting e a seguir íamos ao Braga. Desculpa. Não, vamos então ao Sporting. Sporting, o Luís Filipe, que eu tanto brinquei aqui, acaba por, de repente, é muito querer e é muito acreditar. E acho que o Luís Filipe é um jogador muito abnegado e dá realmente tudo aquilo que tem e os resultados vão aparecendo, ou seja, vai marcando golos. Como diz o Marcelo, quando não tem nada de bom para dizer das pessoas, é esforçado. É uma pessoa esforçada. Exato, é esforçado. Não, mas aqui o esforço tem vindo a compensar. Depois, acho que Rafinha, num enorme pico de forma, uma coisa fantástica, está um jogador fantástico. Desde que eu vi o Gabriel, está a jogar para caraças. E Bruno Fernandes a continuar. Pena não ter marcado das milhentas oportunidades que teve para marcar. De resto, há que dizer aqui que houve 8 remates à baliza do Sporting contra 2 do Guimarães, 12 fora da baliza contra 4, 55 contra 45 de posse de bola, 7 cantos contra 4, 2 defesas do Sporting contra 6 do Guimarães e, portanto, independentemente do primeiro golo poder ter sido controverso, o golo do Rafinha, completamente. Não há sequer tema de conversa aqui, porque o jogo teve apenas um único caminho. Se não entrasse aquela, outras tantas. Quero ver o critério agora no Braga-Benfica. E pronto, e não tenho muito mais a dizer para mais ao Sporting. É pena que esta fase destas vitórias consecutivas todas não tenha vindo um pouco antes, porque aí o alento era diferente. Mas cá estaremos para o próximo ano. Kaiser agora já acertou, já percebeu como é que isto funciona.